Curitiba é a melhor capital do Brasil no ranking de desenvolvimento, com maiores oportunidades de empregos e acesso aos serviços básicos de saúde e educação, segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, divulgado ontem. Com o resultado, a capital paranaense passou da terceira colocação no último levantamento para o primeiro lugar em 2012. Outras 3 cidades paranaenses também apareceram. Londrina, Maringá e Araucária, na região metropolitana, estão entre as 100 melhores cidades do país em desenvolvimento. Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia. Muito bem, minha gente, você ouviu aí uma informação importante sobre o desenvolvimento das cidades. Curitiba está aí nesse topo e é uma boa notícia. Gostaria eu de trazer essa notícia para todas as grandes cidades e também, por que não, né, as menores cidades do Paraná. A gente sabe que é difícil, mas Curitiba tem dado exemplo em algumas áreas. Uma das áreas é a digitalização, é a tecnologia. Eu vou conversar sobre isso com o presidente do Instituto Curitiba de Informática, Renato de Almeida Rodrigues, né, que nasceu lá em São Paulo, né, passou por algumas cidades, estudou no ITA, tem um currículo enorme aqui. Eu não vou nem ler todo o currículo, senão vai acabar o jornal, viu, o presidente? Mas eu quero saber do seguinte, eu me lembro que eu tive a grata satisfação de ser a primeira jornalista a divulgar em primeiríssima mão que Curitiba era a capital mais digital, a cidade mais digital do país. Isso me deixou muito feliz. Por quê? Porque falar que a cidade é digital, né, gente, não é só uma expressão. Isso significa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, eu vou começar daqui para a gente jogar essa informação aqui para todo o estado e para as pessoas poderem entender e até pleitear essa digitalização em suas cidades, né? Por que Curitiba foi escolhida essa capital, então, essa cidade a mais digital e o que isso significa para a vida do cidadão, Renato? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde aos ouvintes também. O fato de Curitiba ter sido reconhecida como a cidade mais digital do Brasil é um reflexo dos esforços que a gente vem realizando nos últimos 2 anos, no sentido de trazer ao cidadão a melhor condição possível com relação aos serviços públicos. Não é uma questão meramente de tecnologia, mas é uma questão de como a gente faz chegar ao cidadão, à casa do cidadão, ao trabalho dele, condições melhores dele desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua vida e ter uma qualidade de vida aceitável. E foi por isso que Curitiba atingiu esse topo do ranking nacional, exatamente porque investiu muito fortemente no desenvolvimento de soluções, na questão da sustentabilidade social através do uso da tecnologia, da forma mais disseminada possível pela cidade, e também pela questão da inclusão digital. Esses são os 3 grandes pilares que basearam o nosso programa de digitalização da cidade aqui. Para você ter uma ideia, toda a rede de saúde foi integrada, né? Justamente por essa digitalização, por essa tecnologia. Então, você veja, você vai lá na sua unidade de saúde, a gente nem percebe, mas está lá, né? Esse trabalho de tecnologia está lá, nessa ponta. Então, acaba atingindo todo o cidadão. Exatamente. Isso é um ponto muito importante que você tocou. As pessoas, normalmente, no seu dia a dia, nem percebem que a tecnologia está permeando, está apoiando a vida delas no dia a dia. Mas a saúde é um bom exemplo. Todos os pós-saúde hoje de Curitiba são, além de ter um sistema muito eficiente, reconhecido pelo Ministério da Saúde, inclusive como uma referência, nós temos toda uma infraestrutura de conexão entre todas as instalações do município hoje. São mais de 1.800 pontos interligados com fibra ótica de alta velocidade. E isso permite com que a gente possa, por exemplo, fazer exames à distância, exames de raio-x à distância, como é o caso da saúde hoje, uma das primeiras cidades do Brasil que realizam esse tipo de exame. É o caso também das escolas municipais aqui de Curitiba, que hoje nós estamos garantindo o uso de internet através de computadores dentro da sala de aula. Não são laboratórios de informática. A criança está usando seu computador na carteira, assistindo a aula, utilizando recursos de tecnologia para melhorar o seu aprendizado. Muito bacana isso. Mas olha, o negócio é o seguinte, eu não estou lá na escola pública e eu também não vou no posto de saúde. Você anda de ônibus? Já andou de ônibus na capital? Pois é, também tem um sistema de monitoramento em tempo real da frota do transporte coletivo. O que é isso? Tecnologia. A gente nem vê, nem percebe, mas ela tá lá, né, Renato? Exatamente. Isso é igual o juiz de futebol. Quanto menos aparece no jogo, melhor. Mas é fato. Hoje os ônibus de Curitiba, toda a frota,
e todas as estações tubos, os terminais, eles estão de uma maneira ou de outra integrada a uma central de controle operacional, que é o grande olho da cidade, onde a gente consegue monitorar todo o comportamento do trânsito e do transporte coletivo. Então hoje a gente sabe se um ônibus está atrasado, se está adiantado, em que posição exatamente ele está em cada momento, e a gente está falando aí quase de mais de 2.000 ônibus rodando diariamente, são 20.000 quilômetros por dia rodados e que são monitorados. Muito legal. Agora é o seguinte, esse projeto todo, esse exemplo, esse case de sucesso, ele pode ser implantado e disponibilizado para as outras cidades? Sim ou não? Tem como a gente fazer um banco de projetos, dar esse exemplo, trazer prefeitos para cá, ou a prefeitada aí que está me ouvindo, na região de Londrina, Maringá, Cascavel, na região oeste, noroeste, norte, Campos Gerais, centro-sul, sudoeste, sabe-se lá mais aonde, estamos aí espalhados pelo Paraná todo. Ô Renato, para a gente chegar nessa ponta, né, e fazer com que o cidadão do Paraná, claro que, gente, atingir os 399 municípios é muito difícil, mas dar esse exemplo não é tanto assim. Eu tô querendo demais, Renato? Não, e eu acho que todos os prefeitos, todos os órgãos da administração pública, em todos os níveis, deveriam perseguir esse objetivo. Hoje não é possível imaginar uma sociedade sem ter um desenvolvimento tecnológico adequado. Ela não enfrenta os desafios que a gente é acometido todos os dias. Hoje Curitiba, por exemplo, é a 4ª cidade do Brasil. É uma cidade que não poderia ser gestionada, não ser administrada sem um forte aparato de tecnologia. Só que o uso da tecnologia em cidades menores, ela requer cuidado, requer planejamento, requer troca de experiências com implantações semelhantes. É possível, sim, em certas escalas, implantar partes do projeto de cidade digital em cidades menores. Programas de inclusão digital, que são uma realidade no Brasil já. Curitiba foi pioneira nesse cenário aqui no Brasil, teve o primeiro projeto de inclusão digital do Brasil. Mas isso é uma iniciativa que deve ser estimulada e não é tão cara e simples e beneficia muito a população. Tá? Bom, o exemplo está aqui, né? Vale uma visitinha no ICI. Eu já estou arrumando visita lá para Você está convidada, com certeza. Para o Instituto Curitiba de Informática. Agora, na prática, né, para o cidadão, o que significa uma cidade mais informatizada para o jovem? Para geração de emprego, né, para disseminação do conhecimento, Renato? Olha, eu tenho um exemplo muito recente disso. Nas escolas, o que acontece? Teoricamente, nós estamos implantando, disponibilizando a internet gratuitamente para o uso dos alunos dentro de sala de aula. Mas nós aproveitamos também para disseminar esse sinal de internet gratuito em torno das escolas, num raio de 300 a 400 metros. O que isso acontece? O que isso gera? A possibilidade das pessoas terem acesso a informações que elas nunca tinham. E um caso muito recente disso foi, por exemplo, de uma confeiteira que simplesmente não conseguia desenvolver o seu negócio porque ela simplesmente não tinha acesso à internet e não conseguia baixar da internet, por exemplo, receitas ou ter um comparativo de preço ou mesmo vender através da internet seus produtos. Esse é um exemplo de impacto social muito relevante. Outra característica, por outro aspecto, é que o desenvolvimento de tecnologia naturalmente vai criando um grupo de profissionais altamente qualificados. Uma indústria limpa, uma indústria verde. E à medida que essa indústria vai se solidificando no município, as pessoas, os jovens, vão se formando cada vez mais, se estimulando e encontrando um mercado de trabalho propício para o seu desenvolvimento profissional. É o que está acontecendo aqui em Curitiba já. E já há vários anos, há pelo menos 15 anos, o parque de software já foi criado com esse objetivo. O Tecnopark foi uma segunda geração do parque de software, também está expandido pela cidade. E isso aí fica muito contente em participar desse processo todo como um veículo motor desse esforço. Bom, gente, assim, ó, sem fazer aí uma frase esquisita, né? Toda a riminha é meio boba, mas tornar as cidades mais inteligentes é um recurso inteligente. Ponto. Acabou. É isso mesmo. Exatamente. Então, os setores públicos e privados querem tornar as cidades mais inteligentes, porque é realmente a saída mais inteligente. Ponto. Então, fica aí um recado para a prefeitada, né? Que nos acompanha aí em todo o Paraná. O ICI tem esse case, né, que fez, inclusive, né, com que Curitiba estivesse no topo desse ranking da cidade mais digital do Brasil, e isso significa
qualidade de vida, inclusive para o cidadão que anda de ônibus, que vai lá no posto de saúde, para a criança que está na escola, né? Ou para a confeiteira que tem que baixar a receita na internet. Exatamente. Né? Então Exatamente. a gente tem aí a população atendida. Claro que tem que expandir, não é o mundo de Alice, né? É um esforço contínuo. É um esforço contínuo, até porque a tecnologia está se reinventando o tempo todo. Exatamente. Ela e não isso é uma para. das coisas que obriga a gente a sempre reinventar, inovar, reinvestir e melhorar sempre. É exatamente isso. Muito bem, Renato de Almeida Rodrigues, presidente do INCI, Instituto Curitiba de Informática. Muito obrigada aí. Eu já arrumei confusão para você, porque vai ter muito prefeito querendo saber como é que a coisa funciona. Eu acho bom que seja assim, né? O Brasil corre constantemente para ter as cidades mais digitais. A gente tem um exemplo muito bom aqui da capital que pode ser levado para outras cidades, não só do Paraná, mas do Brasil. Por que não? Guardar conhecimento é bobagem. Né? Pelo menos nessa área. Né? É um dos objetivos do Instituto Curitiba de Informática, disseminar a tecnologia, produzir desenvolvimento institucional e tecnológico da gestão pública. Esse é um dos objetivos. Obrigada, Renato. Uma ótima tarde para você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tá aí, minha gente, né? Eu quero discutir isso com você, porque você que está nos acompanhando. Agora mesmo eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Urbano, César Silvestre, e ele me falava das dificuldades que algumas regiões enfrentam. Dificuldades seríssimas, né? O Vale da Ribeira, algumas regiões do Norte Pioneiro, Ortigueira, baixo IDH, uma prestação sofrida do serviço público, né? E a tecnologia, que parece algo tão distante de regiões assim, é uma alternativa para tornar a vida dessa população, né, menos sofrida. Quando você precisa de um exame na área da saúde, quando você precisa buscar uma unidade, quando você vai precisar, por exemplo, de um leito de UTI fora dali, a tecnologia está envolvida em tudo isso. Então, não dá para a gente simplesmente achar que, eu nem sei mexer na internet, não tem nada a ver com isso. Você tem a ver, querendo ou não. Né? Querendo ou não, a gente tem a ver com isso e a tecnologia é uma grande saída para modernizar o país. Eu lembro, Curitiba dá exemplo, e isso é muito bacana, exemplo que deve ser seguido por outras cidades aqui do Paraná e do Brasil.